Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Momento do nosso devocional, momento de buscarmos o entendimento de Deus, momento de termos comunhão com Deus. A igreja foi instituída justamente para isso, para vivermos a comunhão onde o cabeça é Cristo Jesus, já declarado pelo Senhor. O unigênito, aquele que estava no céu, despojou-se da sua glória e veio até nós para nos unirmos a Ele. E hoje nós vivemos a comunhão da igreja. Glória a Deus por isso. E a comunhão se faz buscando entendimento, se faz através da palavra de Deus, se faz vivendo o amor. E para termos esse entendimento é necessário que sejamos aí atentos à palavra de Deus. Esse manual de instrução que o Senhor nos deixou, que se chama a Bíblia Sagrada. É através dele que nós temos as revelações do alto, é através dele que nós entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E espero que esse devocional tenha se demonstrado aí como um momento de comunhão sua com Deus. Espero que Deus esteja falando ao seu coração. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva nesse canal, compartilhe com mais pessoas, acione o sininho das notificações aí. Sempre que colocarmos vídeos novos, você será avisado aí. E também deixe o seu like para que possamos aí alcançar mais vidas. O nosso texto de hoje nós estamos vivendo aí o Dia das Mães, né? Comemoramos o Dia das Mães e nada melhor do que ir naquela que é um exemplo para nós, aquela que disse o seu sim para Deus, aquela que, pelo exemplo de mãe cuidadora, educou o seu filho Jesus, aquela que, pela anunciação do anjo Gabriel, ela disse o sim, abriu seu coração, se colocou em servidão ao Senhor e deu à luz o nosso Salvador, Maria, Maria de Nazaré. Então, lá no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, muito tempo antes de Maria nascer, aproximadamente 450 anos, o Senhor já tinha predito através da boca do profeta que isso iria acontecer. Aliás, o plano de Deus para trazer Jesus ao nosso meio não foi um segundo plano contra a obra de Satanás, mas antes da queda do homem ali no jardim do Éden, Deus já tinha tudo sob controle, já tinha esse plano traçado e usou uma virgem, uma moça nova chamada Maria, que abriu o seu coração e hoje nós temos aí a redenção do Filho de Deus que veio através do ventre de Maria. Então, lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, o profeta disse o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Ou seja, a redenção de Deus virá através do sinal. Qual sinal era esse? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco. Jesus veio através da Virgem Maria. A Virgem deu à luz ao Filho de Deus. E hoje nós proclamamos a salvação, a redenção que há nesse nome, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Mas para ele atingir o processo da maturidade, ou de se tornar ali um adulto e começar os planos de Deus, ele passou pelo senhorio de sua mãe. Ele estava sujeito à educação que sua mãe e o seu pai José lhe davam. E ele foi obediente porque ele reconhecia em Maria uma autoridade, a autoridade de mãe, conhecedora, educadora. Por isso que nós temos Maria como um exemplo de mãe, uma mãe que cuidou, uma mãe que educou e uma mãe que conduziu o seu filho Jesus em proteção familiar. Maria, sim, um exemplo a ser seguido. Maria, sim, um exemplo de mulher a ser seguida, de caráter, integridade, servidão, submissão a seu marido José e submissão ao chamado que Deus lhe fez.
cuidar ou gerar em seu ventre o Filho de Deus, mesmo que isso pudesse lhe custar a vida, porque ela estava prometida em casamento para José e ela foi desposada aos olhos dos homens. Como a sociedade ali da época iria entender que Maria havia sido gerada pelo fruto do Espírito, ou pelo Espírito Santo. Então ela estava sim sujeita a ter ali uma sentença até de morte, porque ela estava dada em casamento para José, mas ainda estava noiva. E José também, através da revelação em sonhos do anjo de Deus, ele assumiu ali um compromisso de aceitar Maria como sua esposa e criar ali Jesus como seu filho. Exemplo de família. Cuidaram de Jesus, protegeram Jesus, principalmente quando Herodes queria matar ali as crianças menores de 2 anos, fugiram para o Egito, anularam toda uma vida que poderia ser promissora para viver, para proteger o Filho de Deus, a criança Jesus. E Jesus, quando cresce ali, começa o seu ministério, ele já toma a autoridade de Deus Pai. E muito menos também antes, com 12 anos ali, quando ele é esquecido no templo, né? A Bíblia fala que Maria e José voltaram para a sua cidade, mas no caminho deram falta de Jesus. Quando voltaram, Jesus estava no templo, ouvindo os mestres da lei, mas também ensinando aos mestres da lei. Mas por que Jesus fazia isso com toda a convicção? Porque Maria também entendeu o propósito da salvação, entendeu que Jesus era o Filho de Deus e deixou que Jesus desenvolvesse o seu ministério. Maria, como mãe também, soube repreender Jesus, mas soube também dar a liberdade para que o ministério de Jesus se desenvolvesse. E foi assim. Maria gerou Jesus, Maria concebeu, deu à luz ao Filho de Deus, Maria educou o Filho de Deus, Maria sofreu com Jesus ali naquela cruz. Maria, a palavra de Deus fala que quando ela foi apresentar Jesus ali, foi dada uma profecia a ela através de Simeão que uma espada atravessaria sua alma. Uma angústia enorme lhe daria ou tomaria conta do seu ser quando na cruz ela visse Jesus sendo pendurado ali. Mas Maria entendia que esse era um propósito de Deus e se apegou na autoridade do nome de Jesus para consolar a sua dor, para consolar a sua aflição. E é isso que Jesus também traz até nós nos dias de hoje. Apegue-se à autoridade de Jesus para que os seus problemas, as suas dores sejam consoladas. Até nisso nós temos que pegar Maria como um exemplo de mãe. Confiou no seu filho, acreditou no seu filho e tinha em seu coração que ele ressuscitaria no 3º dia. E com ele ela poderia ressuscitar um dia, porque a promessa foi dada a ela. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão com Cristo Jesus. E essa promessa ela se estende até os dias de hoje. Portanto, a servidão, o entendimento, o cuidado que Maria teve com o seu filho é exemplo para nós seguirmos hoje. E exemplo também para nós cuidarmos de nossas mães. Porque Jesus, quando estava na cruz também, ele disse ao seu discípulo: essa é a sua mãe, cuide dela, cuide dela. Então nós devemos honrar também as nossas mães e cuidar de nossas mães. Eu quero orar pela sua vida hoje. Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, Pai, nessa noite nós trazemos ao entendimento que Maria é sim um exemplo de mãe a ser seguido, um exemplo de mulher a ser seguido, e devemos, Deus, em nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, vivermos isso para as nossas vidas, honrando nossos pais, honrando nossas mães e tendo também, Pai, o exemplo de Maria como uma mulher responsável, como uma mulher cuidadora, como uma mulher submissa às ordens do Senhor. Deus, é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E a anunciação do anjo Gabriel para Maria foi: bendita és tu entre as mulheres, Maria, porque você foi agraciada e foi bem vista aos olhos de Deus. Que os olhos de Deus também nos vejam como pessoas agraciadas e capacitadas para viver a glória de Deus e sermos contados também dentro dos planos de Deus para anunciar o Evangelho, para anunciar o amor de Deus e cumprirmos também em servidão aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas, que é ganhar almas para Jesus, fazer esse mundo melhor através da mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.